Estamos aqui no Tá na Mesa, Histórias que Alimentam. Hoje estamos com o pessoal do rock, Caçan Jurê, Horácio, Pancho, para os mais íntimos. E a gente vai cozinhar e conversar um pouquinho sobre o rock. Então eu vou começar hoje, eu vou falar da minha parte da culinária e depois vocês vão falar da parte do rock, que é uma coisa que eu não entendo, né? Então hoje eu vou começar com um bolinho de panceta, que já está pronto, porque não teria como eu preparar aqui na frente de vocês, mas depois eu posso mostrar a receita total desse bolinho, que olhem, é maravilhoso, hein? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o rock. Eu peço que o presente, né, a formação, na verdade o Caçan tem uma formação da psicologia e tudo mais, mas a psicologia nós vamos deixar para outro dia. Hoje nós vamos falar sobre o rock. Bem, comecei a estudar muito cedo violão, por influência da minha família, meu pai, e o estilo inicial era o sertanejo raiz, e muito cedo começamos a ouvir rock and roll, né? Muito influenciado pelo Iron Maiden, a primeira banda assim, de ouvir mais e curtir mais, e aí depois só foi, né? Muitas outras bandas. Ah, legal, Caçan. E o Pancho? Bom, eu sou o Pancho, eu já sou um pouquinho mais velho, mais da velha guarda. Eu comecei, a música na verdade ela faz parte da minha vida desde muito cedo, sabe? Meu pai já tocava violão, meu pai gostava de cantar. E eu, quando descobri a música, fui ter um contato mais próximo, assim, quando eu estava perto dos meus 17 anos, no início da adolescência, né? Isso lá nos anos 70. E a partir disso não parei mais. E tem bastante história para contar de como eram as festas naquele tempo, até formar uma banda de rock, que eu fiquei por mais de 25 anos tocando na noite. Escuto, compro, consumo música até hoje, ainda não gosto de mídia digital, prefiro a mídia física, ainda consumo LPs, consumo CDs, consumo vídeos, e minha vida é música até hoje, embora eu não viva de música, eu vivo da área comercial, sou um vendedor, né, há muitos anos já, mas a música depois é minha família, a segunda coisa mais importante para mim é a música. E é isso que a gente vai falar hoje, é sobre a música na vida de vocês e na influência da juventude, na influência das pessoas, o que o rock fez na vida, ou faz, né, na vida de todo mundo. Enquanto a gente vai conversando, fazendo esse bate-papo, eu vou cozinhar. Oba! Vocês podem degustar, eu sei que fica difícil falar e degustar o bolinho, mas se não degustar agora, depois a gente vai. Então hoje eu vou fazer um espaguete carbonara para vocês. Então eu vou começar aqui. A gente usa o guanciale. Guanciale é como se fosse um bacon, né? Para quem não conhece, para os leigos. Só que é um bacon feito da bochecha do porco. É uma delícia. O Caçan me perguntou agora há pouco se era diferente do bacon comum, que é feito da panceta. É diferente, na finalização ele é diferente. Mas a gente vai lá, eu vou colocar aqui o óleo. E ela está dizendo isso porque antes eu chamei o bacon, o guanciale de bacon, e aí ela me explicou. E a gente vai deixar aqui fritando o guanciale. Enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho. Porque como aqui todo o preparo dá uma demora. Vamos lá. Então, Priscila, explica, você falou que não é bacon isso aí, então, é outra... Isso é guanciale. É um bacon feito de bochecha de porco. Mas vamos deixar aqui o guanciale dando uma fritadinha, que ele tem que ficar bem crocante para dar certo o prato. E aí vamos falar assim, qual é o primeiro músico que te inspirou? Os dois? Qual foi o primeiro músico que realmente, pode ser lá na infância, quando foi, que realmente fez vocês pensarem, eu gosto do rock? Bom, do rock especificamente, como eu comentei, foi o Iron Maiden, né? A primeira grande influência. Acho que ali o Rock in Rio, que eu tinha, né, 10 anos, quase 10 anos, foi uma boa influência, né, no começo. Então Queen, Iron Maiden, mas especialmente Iron Maiden é quem
me levou para ser do rock, né? Depois tantos outros, né? Led Zeppelin, AC/DC, Purple e por aí vai. Para falar só Das clássicas, né? dos dinossauros, né? Mira Cepas. Na verdade, eu não comecei influenciado por rock. Como eu falei, como eu sou mais da velha guarda, nas festas a gente consumia muito dance music, que é derivada da música negra americana, que é um lado da música que me agrada muito também, os cantores, as cantoras negras, a Motown, né? Stevie Wonder, depois Michael Jackson, que foram os grandes nomes da Motown, Marvin Gaye. Mas no rock mesmo, aí, como eu falei, isso foram nos anos 70. E na adolescência, quando eu fui pro rock mesmo, foi o AC/DC. Primeira banda, assim, que eu nunca vou esquecer do disco é Derby Rock. E as coisas eram difíceis, a gente pegava, naquele tempo, pegava um disco e ia trocando, eu ia na casa do outro escutar, né? Então a gente ia passando de mão em mão, mas a minha principal no rock, a primeira banda que me fez a cabeça com rock foi o AC/DC. Tá, mas aí pegando o gancho com o que você falou, o rock já veio derivado disso, né? O rock é derivado da música negra. Da música negra. É derivado do blues, né? Do jazz, do heavy metal. Todas as outras vertentes de música são derivadas do blues, que começou lá nos anos 20, nos anos 30, né? Mas inclusive Led Zeppelin, usou muito Eric Clapton, muitas músicas de compositores negros que até então eles eram desconhecidos e pouco valorizados na América, né? Acabaram sendo valorizados na Inglaterra primeiro, para depois serem conhecidos no mundo. Basta ouvir um pouquinho as bandas e conhecer um pouquinho disso, a gente saca, né, tranquilamente as influências, né? Você falou do funk do blues, Aí, como a gente vê lá naquela época e muito hoje, mas tem aqueles filmes muito clássicos do rebeldismo, né, do rock. Como vocês encaram nessa trajetória? Porque o rock era dito como rebelde, né? Hoje, eu acredito que não tenha mais isso, mas ainda a gente vê uma influência do rock desse lado, né? Porque quando você vê uma pessoa vestida assim, vai espirrar um pouquinho, não ligue. Meio pro lado do roqueiro, que é a coisa mais subversiva, a gente já pensa, esse é do rock pauleira, como a gente fala. Como que vocês encaram toda essa trajetória e daquela forma que o rock era subversivo e vem mudando toda essa trajetória pra gente, né? Então, eu sei, a gente se conhece faz tempo já, né? Já, muito, não é muito muito área tempo. do rock, não é o caçante. Não sou. É um pouco mais enfronhado nessa questão, né? O rock, eu passei a gostar de rock, deixei o cabelo comprido porque era um sinônimo de rebeldia. O rock, o punk foram músicas, o heavy metal foram músicas justamente para você se voltar contra o sistema. Eram músicas de rebeldia. Com o passar do tempo, você está se perdendo um pouco, o que é muito chato, né? Porque uma das principais atrativos que o rock tem é esse, né? É a liberdade, é você poder falar o que você pensa, é você não concordar com muitas coisas que você acha que não estão certas, né? E hoje isso está se perdendo um pouco. Quase que não casa muito bem um cara de heavy metal não ser um cara que... me fugiu a palavra agora, não ser um cara que contesta, um cara que discute ideias, né? Caminhar ao lado do sistema. Isso, pelo menos, para mim, na minha opinião, né? Não sei se você pensa da mesma forma. Mas por aí, enquanto você estava falando, eu estava lembrando da minha infância, adolescência, né? Deixando o cabelo crescer, e rock and roll, e cabelo nas costas, meu pai era um cara que sofria um pouco com isso, porque as pessoas tinham muito preconceito, até hoje tem, né? Hoje muito menos, mas naquela época tinha muito preconceito, né? O roqueiro, ele é subversivo no sentido, subversivo no sentido negativo da palavra. Exatamente. Isso que o Porto está falando, não, é contestar, é tudo aquilo que a gente espera que a gente possa fazer até hoje. Exatamente. Né? Mas não, o rock sempre foi, né, atrelado muito a essa ideia, assim, do sexo, drogas e rock and roll. Não que isso essa seja visão legal também, mas eu lembro, né, eu sempre tive alergia e ficava com os olhos vermelhos, às vezes por causa da rinite alérgica, e as pessoas achavam que era, né, fumava maconha todo dia e tal, e nunca usei, né, droga nenhuma, na verdade sempre fui careta pra caramba. Mas o rock, o cabelo, né, a subversão, ou seja, o contestar sempre teve na veia, que é o que a gente nem sempre visualiza
em outros movimentos, né? Exatamente. E tão renegado era que você não podia, na minha época, final dos anos 70, início dos anos 80, quando eu tinha o cabelo comprido também, né? Você não podia andar na rua que volta e meia, você tomava alguma prensa da polícia, né? Eu perdi a conta de quantas vezes eu fui enquadrado e emparedado só por ter o cabelo comprido. Né? Com a morte do Ozzy, o quanto de dinheiro que ele conseguiu arrecadar para a instituição de caridade, para a Fundação contra o Mal de Parkinson, contra uma série de coisas, que tem muito cara que se diz aí, né, o bom samaritano. O bom samaritano, e não chega nem perto de ter feito um terço disso que ele fez, né? Então é isso, na minha concepção, do Cassan também, que a gente se dá bem há tanto tempo e a gente conversa bastante, é isso, sabe? Por isso que eu estou com 61 anos para dizer, né? Pô, e muita gente se surpreende, o que você escuta? Eu falo, eu escuto heavy metal, eu escuto rock. Pô, mas como assim? Porque eu gosto, eu sempre ouvi isso, né? Outros movimentos, como sertanejo universitário, eu respeito, como eu disse, como eu vim da disco music, da música negra, eu respeito qualquer tipo de música, qualquer tipo de manifestação cultural que seja, sabe? Sim. Mas o problema é que o incentivo à cultura dentro do país só vai para determinados segmentos, né? Não é dividido irmanamente para todos, né? Aí entra um preconceito, mas que seria uma coisa para a gente conversar em outro momento sobre preconceito em relação à música, em relação às pessoas, né? E como vocês acham que, na verdade, o que eu vejo, né? Eu estou falando eu como uma pessoa leiga no rock, né? A juventude de hoje, a gente vê jovens com 20, 25 anos que gostam daquele rock antigo. Mas nós temos o rock atual, que quem gosta do rock antigo tem um preconceito grande em relação ao rock atual. Porque não posso dar minha opinião, né? Mas vocês deem a opinião de vocês em relação a essa diferença do rock lá de 1980, 1970 e o rock atual. E por que, se vocês puderem e souberem, né? Por que os jovens têm tanto, Cassan, que é da área da psicologia também, essa reticência em relação às mudanças, né? Bom, primeiro uma pena que não tenha cheiro e sabor para quem está do outro lado, né? Está muito bom. Então, toda vez que a gente fala em música, eu fico pensando assim, né? Quanto de memória afetiva há nisso também, né? E claro que os tempos são outros, eu vejo meus filhos, né? 19, 23 anos lá, o que curtem, muito influenciado pela gente também, né? Muitas coisas, mas o quanto a gente dá oportunidade para ouvir coisas novas, isso é importante dizer. Então, acho que cada estilo tem uma virada assim, mental, né? Tem uma vibe, tem um jeito de ouvir. Só que o rock ele é visceral, né? Eu acho que essa é uma das principais razões pelas quais assim, o rock and roll nunca vai deixar de existir, né? A gente precisa disso, como outras músicas. A gente pegar a música, né, dita erudita, música clássica, também tem muito isso em alguns gênios aí, e o rock and roll é mais uma dessas oportunidades. Inclusive, né, Cassan, você falando, puxando um anjo da música clássica, da música erudita, tem uma vertente do rock que se chama rock progressivo, que utiliza muito dessas tendências, né? Então eram umas bandas diferenciadas, com músicos virtuosíssimos, né? Tecladistas, bateristas, guitarristas, né? Que são derivados da música erudita. Você vê muitos elementos de música erudita, para quem conhece, é uma música mais difícil, não é conhecida do grande público, a gente que é do meio, que escuta a música toda, que conhece. Talvez muita gente leiga que esteja vendo a gente e não tenha nem ideia do som de uma banda como Yes, como King Crimson, como Emerson Lake and Palmer, como Gênesis, né? O Gênesis até ficou mais popular um pouco depois, né? Mas são vertentes que têm muito a ver com a música erudita. Lembrei disso. Isso aí. Agora eu vou falar um pouquinho da culinária aqui, né? Que a gente só está conversando e eu não falo nada. O guanciale já está fritinho. Quando a gente vai fazer o carbonara, principalmente quando usar o guanciale,
Normalmente a gente coloca sal na massa, mas como o guanciale ele já é bem salgado e depois vai o pecorino, que também é salgado, então nesse tipo de prato a gente não coloca o sal na massa, na água da massa, né? Para daí eu poder, senão vai salgar e não tem salvação depois. Então a massa está quase cozida aqui, daí eu vou passar para o guanciale. Mas enquanto isso eu gostaria que vocês me falassem assim, na relação de vocês, de amorosa, né? O Cassan casado, o Pancho casado, se o rock é que trouxe aquele momento, aquela música do momento que todo mundo fala. Foi uma música de rock? Bom, antes disso, deixa eu dizer, né, que eu sempre brinquei, claro que é uma brincadeira, mas eu acho que é bem importante. Sempre falei para a Cláudia que para a gente se casar ela tinha que gostar de rock and roll. Né? A sorte é que deu muito certo. Né? Claro que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que tem uma certa realidade. Sentido, né? Tem algum sentido. Eu já esqueci o que você perguntou. Você tem uma música que marcou o relacionamento de vocês, que marca, né? E que seja rock. Porque assim, eu acho que tem várias. Ou se não, né? Porque às vezes não tem, às vezes não tem. Eu acho que tem vários momentos assim que foram sendo marcados através do rock, né? Mas eu não lembro de uma especial. Enquanto o Pancho fala, eu vou ver se eu lembro. Antes do Pancho falar, eu vou, né? Porque senão eu vou tirar um pouco da gordura do guanciale, tá? Porque senão vai ficar tudo muito, muito gordinho. Enquanto o Pancho fala. Então, eu e a minha digníssima esposa viemos de duas vertentes completamente diferentes. Ela veio da MPB, da música mais popular, né? E acabou conhecendo muita coisa do rock comigo. Então, tem uma coisa engraçada. Quando a gente namorava, gravei uma fita cassete. Olha, vai ficando cada vez mais antiga as coisas, né? Que muita gente que está aí olhando também não sabe o que é uma fita cassete. Mas era assim que a gente consumia música também. Eu fiz uma fita para ela só com baladas de bandas de heavy metal e dei de presente para ela, para ver o que ela ia achar. Ela gostou, diz, eu nunca acredito muito, mas diz ela que gostou. Né? Mas eu ainda importuno a mente dela com rock até hoje. Ou ela gostou do rock, ela gostou de você, isso é certo. Isso é certo, então não tem... E é curioso como enquanto você foi falando, eu fui pensando, né, em alguns hits, né? E aí, dá pra citar Scorpions, né? Estilo Avenue, da sim, lindíssimo. Né? Outras, né? The Price, do Twisted Sister, Love Hurts, Nazaré, e por aí vai. Quem nunca, né? Quem nunca? Agora eu vou dar uma finalizada no prato. Geminha de ovo. Ela já tá peneiradinha para não dar aquele... né, sabor de ovo que ninguém gosta. Vou misturar no guanciale. Guanciale, vai ser difícil acostumar com esse nome aí, né? Muito pecorino. Bastante pecorino. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a massa rapidinho e misturar rapidinho para que essa gema ela não cozinhe. Ela fique uma gema cremosa, mas ela não cozinha. Aí vai a destreza, né? Eu nem vou escorrer a massa, porque como eu preciso um pouco dessa água da massa, eu não vou escorrer aqui. Mas em casa, se quiser escorrer e depois usar a água da massa, pode ser também. Apesar que aqui talvez a gente até precise um pouquinho da água, que vai dar aquela cremosidade com a gema. E como é que você acha o ponto da massa? O ponto da massa, a massa tem que ser sempre al dente, né? Ela tem que ser sempre al dente. E aí 7, 8 minutos, dependendo da massa, a massa fresca é um pouquinho menos. A massa que já é processada, ela precisa de 7, 8 minutos para ela ficar no ponto. Mas aí também, poxa, vai do gosto de cada um, sabe? Tem gente que gosta da massa extremamente cozida. Mas a gente que cozinha não pode fazer uma massa cozida, né? Que não. Espaguete à carbonara maravilhoso. Para quem gosta de massa, gente, essa é a pedida certa. Um prato fácil, rápido e maravilhoso. Se você quer
encantar o seu namorado, ou fazer uma surpresa para o marido, ou mesmo um encontro entre amigos. Você não perde mais do que meia hora para fazer um prato desse. E garanto que encanta geral. Agora, a hora de degustação, estou aqui com os meus convidados maravilhosos. E, além de degustar, né, que na verdade a gente acaba falando e não come. Mas eu vou ter que fazer as últimas perguntinhas do nosso... Quase um quiz, porque é tão rapidinho que não dá tempo da gente conversar tanto. Só que eu digo o seguinte, o rock, ele dá margem para muita conversa. Então essa não será a primeira, né? Será a primeira, quer dizer, é a primeira de muitas outras. Porque tem tanta coisa que a gente tem que falar sobre gerações, sobre o rock atual, sobre o rock subversivo, que a gente perderia aqui horas falando sobre isso. Mas o que eu agora tenho que perguntar para vocês, né, que eu gostaria de saber de vocês, é em relação ao rock nacional e o rock internacional. Porque a gente encara, eu como uma leiga do rock, para mim eu só vejo o rock como rock internacional. Para mim, AC/DC, U2, Pink Floyd, para mim isso é rock, porque eu não entendo nada. O rock nacional, para vocês, como vocês veem essa concepção do nacional e do internacional? Vocês como roqueiros, me digam a opinião de vocês. Olha, eu acho que tem muita coisa boa por aí, né? Falando por Curitiba, tem muita coisa boa, mas a gente não vê isso, não sei se por razões comerciais, que razões são essas, a gente não vê isso acontecer no cenário nacional. A gente até teve, acho que a banda que mais despontou nacionalmente foi Blindagem, né? Estou tentando lembrar agora de outras, e porque esteve presente numa novela. Então Blindagem é uma delas, a própria Rita Lee falou muito sobre Blindagem, né? A importância dessa banda. Mas a gente eu assim não consigo visualizar novidades do ponto de vista comercial. A gente não ouve mais falar, diferente dos dinossauros aí que a gente falava antes, né, Ponte? Tá muito bom isso aqui. Na verdade, o rock nacional tem alguns expoentes assim marcantes que uma delas é o Made in Brasil, que é a banda mais antiga do Brasil, começou lá nos anos 60. Made in Brasil foi uma das primeiras bandas a tocar maquiada, coisa que depois o Kiss foi fazer depois, né? Até mesmo Secos e Molhados se maquiou depois do Made in Brasil. A primeira banda brasileira a se apresentar maquiada foi o Made in Brasil. No Made in Brasil se derivou o Patrulha do Espaço, que era do baterista do Rolando Castelo Júnior, que também é um outro músico que merece todo o nosso respeito, que está há 50 anos aí lutando na unha para sobreviver, produzindo seus discos, seus vídeos, né? A gente teve daí aquele período dos anos 80 onde surgiram as bandas de Brasília, de São Paulo, que foi era um rock um pouco mais pop, confesso que não me agrada muito, mas foi uma cena até interessante, não deixou de ser diferente de ser rock and roll, né? Hoje existem muitas bandas, não só Curitiba tem muitas, Curitiba é a capital, acho que mundial do rock. Isso aí o Júnior do Patrulha do Espaço falou que isso aqui é a Liverpool brasileira, Curitiba, né? Só que não consegue chegar ao grande público pela falta de incentivo, né? Coisa que outros gêneros como o sertanejo consegue rapidamente se adequar a movimentos, né? O rock já é mais difícil, não é tão comercial, não é tão dançante para tocar em rádio, etc e tal, né? Mas tem uma cena legal. Eu tenho muitas opções para sugerir, mas não trouxe hoje. Na próxima conversa eu listo algumas dicas boas. Como eu falei, o rock tem muita coisa para a gente conversar, que aqui nós estamos conversando só o básico. A introdução. Para conhecer vocês, para nos conhecer, né? Legal você comentando sobre o que a gente vê na nossa região, né? Curitiba, Paraná. E tem muita coisa, como a gente falou, né? Só que não chega no grande público. E nacionalmente, né? O que o Pancho disse aí, bem importante.
E como vocês, os dois têm filhos jovens, né? Como foi essa repercussão, não digo repercussão, mas como foi essa introdução do rock para os filhos e como é para os jovens, como vocês encaram os jovens de hoje nessa parte do rock? Porque eu vejo jovens de 20 anos que conhecem tudo sobre rock. E vejo pessoas, jovens, de 35 anos, que você fala de determinada banda que eles nunca ouviram falar. Como foi, né? O Cassan com os filhos, que é óbvio que você traz isso, né? Na paternidade, você cria essa conexão. Mas como seria com um jovem que não é da sua convivência? E eu pro Pancho a mesma. Eu gosto, ou quando, desculpe, né? Ou quando fala, né? O Vitor ou o Petros fala, não, eu gosto do sertanejo. Ah, tá louco! Ou não? Quer ver? Sei lá, veja só, eu nunca incentivei nenhum dos meus filhos com música, justamente por essa razão. Por eu achar que é possível levar como hobby, como profissão, é quase que impossível, né, no país nosso, a menos que você acerte de fazer uma banda. Vocês falavam sobre isso, né, Cassan? Você acerta e gravar um disco e fazer muito sucesso, que é uma coisa quase que é muito difícil de acontecer. Né? O que eu vejo de jovem, meu filho, por exemplo, meu filho conhece por influência minha, por a vida inteira está escutando. Meus filhos todos, eu tenho de 37 e de 18, né? Uma diferença grande. Eles conhecem porque a vida inteira ouviram. Mas não necessariamente eles gostam do que eu gosto. O Vitor, por exemplo, que é meu filho mais novo, que está em casa hoje, ele escuta até hip hop, rap, que não tem nada a ver comigo. E eu respeito, porque é uma forma de expressão, ele se identifica melhor com quadrinho, que esses tipos de som tem muita interligação com quadrinho, com história, né? E ele prefere mais por essa linha. Então, eu acho que o rock, na minha opinião, assim, o clássico nosso, ele envelheceu um pouco, sabe? Ele envelheceu e basta ver que você vai num evento onde tenha tá vindo muitas bandas internacionais agora pro Brasil que não vinham no auge. As bandas estão envelhecidas. Teve agora, segunda-feira, o Striper lá no Torque, que era uma banda de heavy metal de grande sucesso dos anos 80, acaba sendo até concorrente da gente, porque vem tocar num bar que a gente podia estar se apresentando com bandas locais, né? Então, eu acho que o rock envelheceu mesmo, é a minha opinião, sabe? Uhum. Acho que não tem como não deixar de influenciar, né? A educação como um todo, né? A música acho que não é muito diferente. Então, eu acho que eles levam um pouco disso, curtem muito, né, do rock e de outras coisas. A gente está falando aqui do rock, né? Mas sim, como eu falei no início, né, eu comecei ouvindo música raiz, né, por influência do meu pai, ele tocava também, e a minha história na música começa por aí, né? Não só de depois querer experimentar, tocar alguns instrumentos, como, né, ouvir. Então, passando por MPB, né, por música erudita, por blues, por jazz, por tanta coisa. Então eu vejo assim, os meus filhos, eles também têm essa pegada, conhecem muito de outras coisas que eu também não conheço. Sim, faz parte. Do rap, do hip hop, né? Meu filho principalmente gosta muito. Você tá vendo? É da mais ou menos a mesma idade do meu. Sim, é verdade. Às vezes a gente pensa, pô, mas isso aí você tá ouvindo, né? Por tanta coisa. Mas é deles. Mas é a particularidade deles, né? E é o que eles... desculpa te cortar, mas a gente coloca influência nos filhos da gente, influência não, mas os gostos, mas eles têm os gostos deles. Perfeitamente. O importante o que eu acho, que eu vejo, né? É conhecer pelo menos, né? Uhum. Que é coisa que eu não vejo às vezes nos jovens de hoje. Eles não conhecem as bandas. São poucos. Que são clássicas. Uhum. Não é uma coisa... Esses dias eu perguntei para um rapaz, de 17 anos, se ele tinha um CD gravável.
Ele perguntou para mim, o que era CD? Sabe, é outra história, eles consomem música de outro jeito, eles não consomem um álbum inteiro, né? Que a gente falou lá no começo, que você comprava um disco, ia na casa do amigo, pô, era um acontecimento, você comprava um disco, era caro, era, né? E quando a gente produzia os nossos materiais, né, a fita cassete, a gente passava gravar, né, porque... Não, gravada da rádio. Quando a gente não tinha acesso ao material, era muito caro e tal, né, ligar pra rádio, pedir... Rezar pro cara não falar no meio da música, exato. A gravação da gente tem Ouro Verde, 102.5. E essa, né, essa onda do passinha, o Pancho também, dentro dessa onda do passinha, né? Sim. Que parece que virou uma febre, não sei se é só aqui em Curitiba, mas virou uma febre dos anos 70, 80. Vocês acham, do flashback, vocês acham que isso estimula as pessoas a gostarem mais do rock ou coloca de uma forma só determinadas músicas que faz parte do flashback? Também a mesma, também envelheceu. Se você for num evento grande, que nem faz os DJs, alguns fazem aqui em Curitiba, no Paraná Clube, em outras sociedades aí, você vai ver que o público é envelhecido. Também. É o que traz uma boa lembrança, porque para nós traz uma memória afetiva grande, né? Porque era a gente teve bons momentos nessa época, né? Mas é envelhecido. Meu filho foi uma vez, não quis ir mais. Foi suficiente para ele uma vez conhecer. Mas é que cada geração vive o seu momento, eles não gostam de dançar, a gente gostava de dançar. Os jovens hoje não gostam de dançar. Não. Eles não são baladeiros de amanhecer. Tem uma série de coisas que se transformou, né? A gente gostava de dançar, eu adorava dançar, seja o que for, rock, qualquer coisa. Mas sabe que tem uma diferença entre nós não, né, Pancho? Que eu ia nos bares e tal, nas casas noturnas, em hangar, né, no meu início, né, pra ver, cara, eu só queria ver as bandas, eu já era o cara que ficava paradinho no canto, né, só observando. Já foi mudando foi mudando um pouco da tua geração para mim, que nós temos aí hoje nós temos 11 anos de diferença, hoje não significa grande coisa, mas lá atrás significa muito. Quando você tinha 10, eu tinha 20. Né? Então, as gerações, o que a gente pode constatar é que as gerações mudam, né? Sim. E a gente tem que seguir um pouco da geração mais jovem, mas seguir os nossos princípios, né? As nossas formas de pensar, mas que está aí os novos conceitos e que a gente tem que adentrar nas nossas formas de pensar. Você pode ver, né, só um gancho que eu me lembrei agora, você pode ver até a questão de vestimenta também, né? Você vai encontrar muitas pessoas na nossa faixa etária com uma jaqueta de couro, com uma camisa de uma banda favorita ou não. Na juventude dificilmente você vai ver isso. Já não é mais importante, não faz parte do visual deles uma jaqueta de couro, que faz o nosso. Que outra E aí, depois de todo um papo maravilhoso aqui, a gente conversando sobre rock, na verdade nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre isso, mas com certeza teremos outros momentos para a gente conversar sobre isso. Eu agradeço o Pancho, o Cassan, que disponibilizaram o horário deles, o tempo deles para a gente vir conversar aqui, e vamos aguardar os próximos capítulos desse momento de estar na mesa, e agradeço vocês por estarem aqui. Vamos fazer um brinde a esse momento maravilhoso. Que seja o primeiro de muitos. Que seja o primeiro de muitos. Honrados por ter sido convidado para o primeiro. Esperamos que você tenha muito sucesso. Obrigado pelo convite. Sucesso para todos nós, né? Gente, muito obrigado e espero vocês no próximo.